que é reconciliação? Cristo aboliu a lei? O que significa ele evangelizou aos de perto e aos de longe? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para transmitir para você a mais uma lição da nossa escola bíblica, a lição CPAD. Estamos estudando este trimestre maravilhoso, irmãos, que fala sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Tem sido bênção para nossas vidas e muito edificante, irmãos, esta lição para nós, né? Estamos estudando com o nosso pastor Douglas Batista, Douglas Batista. Tem sido um homem de Deus muito usado, eloquente no desenvolvimento das matérias a seguir, E hoje, irmãos, estudaremos a lição de número 7, que tem por título Cristo é a nossa reconciliação com Deus, O nosso textuário está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 14, que diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Glória a Deus, irmãos. A nossa verdade prática nos diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo as inimizades entre Deus e os homens. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 2, versículo 14 ao 19, que diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas como cidadãos dos santos e da família de Deus. Glória a Deus, irmãos. O nosso objetivo geral diz: conscientizar que por meio do sacrifício vicário de Cristo, Ele desfez a inimizade e entre dois povos criou a igreja, A gente já vê aqui de antemão, de início, que Ele desfez, Ele não pausou, Ele não deu um tempo, Ele desfez de uma vez por todas, irmãos, a inimizade, E entre os dois povos, Ele criou apenas um, chamado a Igreja do Senhor. Glória a Deus. Os nossos objetivos específicos: primeiro é pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. O segundo objetivo é explicar que pela paz, Cristo fez um novo homem. Terceiro objetivo é evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Glória a Deus, irmãos. Vamos para a nossa introdução. Na lição anterior, analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu em capítulo 2, versículo 11 e 12. A gente leu, a gente estudou na lição passada, onde ele falava ali acerca de lembrai-vos de onde vocês eram, quem vocês eram
eles eram gentios, né? E era assim considerado por aqueles que são judeus, né? Na carne. Então a gente viu que o apóstolo Paulo, amados, ele no versículo 12, ele trouxe a questão do tempo, né? Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, né? A gente aprendeu isso, que a condição do gentio era afastado de Deus, né? Era distante da presença de Deus, eram separados da comunidade de Israel, né? Eram estranhos quanto às promessas, né? As alianças, o pacto que Deus havia feito com o seu povo. Eles estavam de fora, sem nenhum direito, né? Porque eles não pertenciam à comunidade judaica, né? E por não pertencer à comunidade judaica, eles estavam totalmente, irmãos, de fora daquilo que Deus havia planejado para os judeus, para o povo, né? Para todas as nações. Por isso que eram estranhos quanto à promessa, né? Aí o nosso pastor Douglas Batista, ele nos diz aqui que no versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa. Aqui ele diz que algo aconteceu, né, que alterou esta situação, né? A situação de que os povos estavam separados, distantes, né? Sem a participação. Isto foi mudado. Iremos estudar aqui nesta lição, que através de Cristo foi desfeito. Por quê, irmãos? Porque nesta expressão ele vai citar aqui o versículo 13, que diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Oh, glória a Deus! A gente vê que mudou o cenário, mudou a história, né? Mudou o quadro, irmãos, porque Deus é aquele que muda a situação. Deus é aquele que muda o quadro, né? Ele muda a história da tua vida, né? Não importa a situação, meu amado, minha amada, que você se encontra no momento, né? Não importa se é um momento difícil, né? Mas o que importa é que Deus, Ele é soberano, Ele muda o quadro, Ele muda a história da tua vida, né? E pode reverter toda essa situação. Glória a Deus. Vamos continuar. Ele expressa que essa mudança repousa na obra de Cristo, na obra que Cristo realizou. Vós, que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Está no versículo 13, como eu li. Na presente lição estudaremos os desdobramentos desta mudança. O nosso primeiro tópico nos diz assim: Cristo desfez a inimizade entre os homens, né? O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a este litígio entre os homens, que está versículo 2, versículo 14, versículo 15 da nossa leitura que nós lemos, né? Ele vai dizer que Ele é a nossa paz, pelo qual ambos os povos Ele fez um e derrubou a parede da separação que havia no meio. É isso? Aí aqui o primeiro ponto diz: a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Ou seja, como eu expliquei na lição passada, falamos um pouco disso, irmãos. Estava ali, após o templo de Salomão, houve tempos que precisou ali de reforma, após fazerem a reforma, reconstruir o templo, o Herodes, na época Herodes o Grande, ele constrói o templo novamente. Só que ali os judeus, eles fizeram, além do átrio dos sacerdotes, além do átrio das mulheres, dos israelitas ali,
eles construíram o átrio dos gentios, né? Tinha também ali o átrio dos gentios, onde eles construíram muretas, irmãos. Eles construíram ali muretas de mais ou menos 1,40 m, 1,5 m, né? E ali aquela mureta separava, era um limite, né? Ele limitava para que os gentios eles não ultrapassassem aquele limite, né? Eu expliquei que havia ali a parte que era o santuário do Senhor, era uma parte elevada, né? Existia um ponto mais alto e ali tinha os degraus descendo para o átrio posterior, que era o dos sacerdotes. Depois tinha mais degraus descendo para o átrio, né, das mulheres, e por fim as descidas mais degraus para descer para o átrio dos gentios, né? Além dessas subidas, existia também ali aquele muro de proibição. Por que proibição? Porque a gente vai aprender, né, nós aprendemos que em 1871 os arqueólogos das suas escavações encontraram placas referentes a esse tempo, né, referente ao muro. Existia ali na época, segundo a Bíblia Arqueológica da editora Vida, tem a imagem dela, vou mostrar aqui a imagem para você. Bem, foi encontrado em 1871, né, essas pedras que havia os escritos, que a gente explicou em latim, ali em romano, estava ali escrito acerca do limite do gentio para com a área sagrada. E todo aquele que ultrapassasse aquele limite, irmãos, eles eram mortos, eles se tornavam os próprios responsáveis pela sua execução, né? Mas quem criou, irmãos? Eu fico a me perguntar, quem criou este limite, esta barreira? Foi Deus? De forma alguma. Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? Deus, ele não criou. Quando Deus deu a ordem ali para criar o tabernáculo, né, para Moisés construir o tabernáculo ali, móvel, né, tinha também o direito para os estrangeiros, desde que passasse também a cerimônia, o rito, né, o ritual da circuncisão, né? Até em Abraão nós vamos ver isso, no capítulo 17, vamos para a Bíblia, vamos conferir na Bíblia, lá em Abraão, quando Deus faz ali a promessa a ele, e Deus ali faz as ordenanças acerca da circuncisão, ele fala disso também, que o estrangeiro ele tinha também o direito de ser participante, desde que circuncidasse, né? Desde que ele fizesse, assumisse esse compromisso. Gênesis capítulo 17, o versículo 12, diz assim: o menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Versículo 13. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. Então você vê aqui que desde Abraão, né, desde o pacto ali com Abraão, em relação também à circuncisão, a gente vê que Deus ele abre o espaço tanto para os escravos que moravam com eles, né, que eles compravam com seu dinheiro. Naquela época existia isso, assim também como o estrangeiro, né? E não era diferente na época de Moisés, irmãos. Havia muitos estrangeiros, né, muitos gentios que acompanharam o povo na sua trajetória pelo deserto. E eles tinham essa liberdade, desde, como eu expliquei, desde que fossem circuncidados, né? As barreiras que faz é o homem. O homem é quem cria as divisões. O homem é quem cria os obstáculos, né? Esta rivalidade, irmãos, cria hostilidades, né? Mas isso não é de Deus, né? Deus, ele é Deus de união. Mais na frente iremos estudar sobre isso, né? Sobre a unidade. Aqui ainda fala um pouco disso no versículo 18, que diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai
em um mesmo Espírito. Isso fala de unidade, irmãos. Isso fala de unidade. Então, nosso Deus, Ele é um Deus perfeito, que faz tudo certo, irmãos. O extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir o grego ultrapassar essa barreira. Vamos lá para Atos capítulo 21. Vamos ver o que nos fala, irmãos, acerca desta barreira, destes muros, dessas pragas de proibições para com gentios. A gente vai ver aqui que Paulo, o apóstolo Paulo, quase ele foi lixado, acusado de permitir que um estrangeiro entrasse na área sagrada. Vamos lá? Atos capítulo 21, versículos 26 ao 31, diz assim: Então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Versículo 27. Quando já estava por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçou todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, irmãos. Era este homem que estava acompanhado de Paulo, Só que eles viram antes, estava com Paulo, mas neste momento ele não estava. E ali eles acusaram daquele homem de ter entrado junto com Paulo. Veja só, vamos ver. Em sua companhia na cidade, e disseram isso, pois antes eles tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Versículo 30. Toda a cidade ficou em grande alvoroço, e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo. E imediatamente as portas foram fechadas. As portas foram fechadas. Versículo 31. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Você vê que é bem claro o texto que eu li, no versículo 29, que eles pensavam que este homem de Éfeso, que estava na companhia de Paulo horas antes, eles pensavam que Paulo havia levado para dentro da área sagrada. Pensar não é ter certeza, irmãos. Então a gente veja aí a ocasião para ter como incriminar, porque a gente vê no versículo anterior que ele diz o quê? Nos versículos anterior, ele diz que este homem ele está ensinando a todos contra o povo. Ele já tinha essa questão contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Então eles já tinham essa acusação em relação a Paulo, e aproveitou o momento, e jogou tudo em cima para que Paulo ali fosse executado. E se os irmãos acompanhar mais adiante, vocês vão ver lá na frente, irmãos, que ele apanhou bastante, ainda ali no versículo 31, que o comandante foi a causa dele não ter sido executado, primeiramente Deus, porque não era o seu momento, claro, e segundo ali a autoridade que chegou no momento, que ele estava sendo lixado, chegou e ali apaziguou os ânimos, o conduziu até um local seguro para prendê-lo, e teve um momento que Paulo pediu a palavra e ali aproveitou e evangelizou a todos que estavam ali, Mas a gente vê que quase Paulo morria, quase Paulo perdia a vida, acusado de ter rompido com as regras dos judeus. Paulo em nenhum momento ali infringiu a lei de Deus, em nenhum momento Paulo ali infringiu os mandamentos de Deus, mas ele foi acusado de ter infringido as regras do
dos judeus, que nós iremos falar agora. No terceiro ponto diz assim, o segundo ponto diz assim, a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Esta barreira era tanto literal como espiritual, irmãos. Veja só, que coisa terrível, né? Cristo, no seu sacrifício, a gente vai lá para Mateus capítulo 27, versículo 51. Vamos ver um momento em que Cristo derruba, irmãos, esta parede. 27 e 51. Acompanhe comigo, você que está me ouvindo, né? Abre a tua Bíblia, acompanha. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Neste momento, né, que Jesus dá o brado de vitória na cruz do Calvário, e ele diz assim: está tudo consumado. Eu cumpri a lei, eu cumpri os requisitos, né? Oh, aleluia! A Bíblia diz que o véu se rasgou do alto a baixo, irmãos, abrindo ali o acesso, oh, aleluia, para que nós nos aproximássemos, tivesse direito àquele muro que havia de separação, de limitação, foi destruído de uma vez por toda, foi demolido de uma vez por toda. Eu me lembrei agora de uma passagem com Moisés, quando sobe no monte, né, para receber ali os mandamentos de Deus, a palavra do Senhor diz que o monte fumegava, o povo tinha medo de se aproximar, e a ordem de Deus era: diga ao povo, Moisés, que não se aproxime, nem gado, né, nem uma espécie de animal, nem criança, nem homens, nem mulher, porque os que se aproximar do monte, tocar no monte, vai morrer. Esta era a ordenança de Deus: não se aproxime de mim, oh meu Deus, porque as consequências do pecado, ela faz isso, né? As consequências da queda de Adão, elas nos afastou da comunhão que tínhamos com Deus, né? Afastou-nos da presença de Deus, e havia necessidade de apenas um representante por todo o povo, e naquela época era Moisés, líder Moisés, grande homem de Deus. A ordem de Deus era: não chegue perto de mim, oh meu Deus. Mas em Cristo Jesus, oh glória a Deus, em Cristo Jesus, esta parede foi derrubada, foi desfeita, e em Cristo Jesus a ordem era assim, ó, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oh aleluia! A ordem de Jesus na graça era: vinde, se aproximem de mim, cheguem a mim sem medo, né? Hebreus capítulo 10, no versículo 19, irmãos, a gente vai ver também esta liberdade que nós alcançamos por Cristo Jesus. Hebreus capítulo 10 e o versículo 19 nos diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, oh glória, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, oh aleluia, chegue perto, sem medo, sem temor, com ousadia, com confiança, aleluia, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Oh, glória a Deus! Então, acabou. Cristo desfez de uma vez por toda aquele muro, aquela limitação. Não há mais limite para que a gente não se aproxime de Deus, que você tenha liberdade. Aproveite. Cristo garantiu isso por você. Na cruz do Calvário, Ele abriu o acesso. Você que está me ouvindo, confie nessa palavra que foi lida aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e diante. Se achegue perto de Deus, né? Pelo mais novo caminho, que foi pelo véu que Ele abriu. E Ele te deu o direito
né, de se aproximar de Deus, te deu a liberdade sem temor, sem medo. Se aproxime de Deus. Amém? Vamos continuar. O terceiro ponto, o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão deste conceito repousa na vida tripartida da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. Vamos falar, a lei civil. A lei civil, o nosso pastor diz aqui, diz respeito aos israelitas como cidadão, né? A lei civil é aquela que conduz o cidadão, tanto os israelitas como a todos nós, a andar certinho diante da lei, obedecendo às autoridades, sem infringir nenhum mandamento, né? Não matar, não roubar. Então, essa é a lei civil, como ele diz, que diz respeito como uma pessoa, como um cidadão. É um cidadão de bem, ele anda de acordo com a lei civil, sem pecar contra Deus e sem errar contra a sociedade. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. E também a lei cerimonial, que é citada como sendo a circuncisão, sacrifício, comida e bebida, os dias de festas, a lua nova e os sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Ou seja, aonde foi feito esta barreira, né? Aonde levantou este muro, justamente aqui, através da lei cerimonial. Fora isso aqui, irmãos, fora a circuncisão, fora os sacrifícios, a comida, a forma de lavar as mãos, muitos rituais. Existia ali um total de 613 mandamentos que os judeus em si criaram, 613 preceitos. 365 eram proibições e 248 eram mandamentos, né? Mas a gente vai ver em Êxodo capítulo 32 e o versículo 2, ainda em Êxodo 24, 12 ao 14, Êxodo capítulo 20 e o versículo 18, que os mandamentos de Deus foram apenas 10. Os irmãos quiserem acompanhar, vocês leiam aí, vocês vão ver onde Deus diz: não matarás, não furtarás, não terás outro Deus além de mim, não farás obras de escultura. É isso. Atribuir ao homem a questão de não desejar a mulher do teu próximo, amar o teu próximo. Então, tudo isso está aqui nos 10 mandamentos. Mas os judeus, eles ali construíram, né, em torno de 613 preceitos. Ou seja, estas eram as ordenanças da lei, que era o agente da inimizade. E isto causou uma série de problemas, porque os gentios, eles não cumpriam com esses rituais, né? Mais tarde a gente vai ver que Paulo, ele mostra que a verdadeira circuncisão é no coração, como a gente explicou, que não é mais necessário matança de animais, que não é mais necessário cumprimento de dias de festas, como a Páscoa a gente conhece, sacrifícios, comidas, essas coisas já não interessam, essas coisas já não têm efeito, né? E a gente vai ver que Jesus, certa vez perguntaram a ele, lá em Mateus, capítulo 23, vamos na Bíblia, Mateus, capítulo 23, o versículo 3 e 4, aonde Jesus censura os escribas e os fariseus. Jesus diz assim: portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los.
praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestres. Vejam só, Cristo aqui o confronta, de uma certa forma, censurando acerca dos seus preceitos, como Jesus falou aqui bem claro. Vocês colocam fardos pesados, jugo pesado em cima das pessoas. Você quer que os gentios, você quer que os estrangeiros, você quer que todos eles se amoldem aos costumes, às cerimônias, aos rituais de vocês, ao mesmo mundo de preceitos que vocês criaram, quando vocês mesmos não cumprem, quando vocês mesmos não fazem. E não é assim, irmãos? Não é assim hoje em dia? Muitas pessoas cobram da gente, cobram de você coisas que nem elas mesmas estão praticando. Quando você vai ver, está lá a pessoa fazendo e você se decepcionando, Mas é como a gente aprende na palavra do Senhor e aprendemos na igreja, somos doutrinados. A Bíblia nos diz que nós devemos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Vamos continuar. Ponto 4. A revogação da lei dos mandamentos, A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas cumprir a lei. Visto que, ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício e em favor de ambos os povos. Hebreus 7:27. Que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque fez isto uma única vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Oh, glória a Deus! Então, acabou-se. Cristo ali cumpriu, irmãos, cumpriu toda a lei, E qual foi a lei? Aqui o nosso pastor, ele deixa bem claro: revogação da lei. E quando a gente vai para a revogação da lei, a gente vai ver o significado. Revogação significa anular, Mas quando a gente vai para Mateus capítulo 22 e o versículo 34, 36, a gente vai ver Jesus ali sendo interrogado, por alguns homens que estavam ali, os fariseus, claro, como sempre, lançavam perguntas com segundas intenções. A gente vai ver no versículo 34 e 36, ele falando assim: entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Veja só, Cristo ali, ele faz, irmãos, ele não aboliu a lei dos 10 mandamentos, Ali a lei, como a gente falou aqui, a lei civil e a lei moral, como o nosso pastor bem colocou aqui. A lei moral, ela permanece em vigor como padrão de conduta, não mais como um meio de salvação, Porque antes a gente vivia debaixo da lei, a lei servia de professor para nós, de forma que nos conduzisse de alguma forma até Deus, Mas Cristo resolveu tudo isso quando ele morre na cruz do Calvário, Ele ali aboliu a lei cerimonial, ele anula a lei da cerimônia, como a gente acabou de ler aqui em Hebreus, A gente leu em Hebreus, no capítulo 7, versículo 27, que não há mais a necessidade de sacrifícios,
né, dessas cerimônias, acabou-se, porque agora é pela fé. Ou seja, Cristo está dizendo agora aqui em questão dos mandamentos, a lei moral continua. Aí voltando para os mandamentos, a gente vai ver que Jesus não aboliu a lei civil, nem a lei moral, né? Elas permanecem como meio de conduta. Como cidadão devemos respeitar as autoridades e nos conduzir de forma honrosa, para que venhamos a ser vistos como os filhos de Deus, né? E que tenhamos um respeito da lei. A Bíblia diz isso, que se a gente se conduz de forma honrosa, teremos o louvor da lei, né? Agora, se praticamos atos que rompem com as regras, com os mandamentos da lei, assim, infringe a lei, seremos culpados dela, e não é debalde, Paulo diz que não é debalde que ela nos traz a espada. Então, portanto, como cidadão dos céus, devemos nos conduzir de forma honrosa, né? Aí Jesus, ele resumiu, ele não tirou de vez, ele não anulou todos os mandamentos, principalmente o moral, que o moral é algo relacionado a Deus, né? O que ele fez? Ele fez simplesmente um resumo. Como explicar isso, irmão Israel? Eu vou explicar. Vamos fazer uma comparação com um trabalho de escola, né? A professora ali, ela te passa um livro e pede para que você leia aquele conteúdo e traga ali um resumo, né, daquela história, daquela matéria que ela te pediu para ler. E você ali faz todo o resumo, vem, apresenta a ela o resumo daquilo que ela lhe passou, daquele dever, e ali, após aquele resumo, aquele livro ele vai ser invalidado por causa do resumo que ele fez? De forma alguma. Ele permanece ali, né? Ele permanece presente, ele permanece com todo o seu conteúdo, entendeu? Então Jesus fez um resumo. Por quê? Quando ele diz, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né, de toda a tua alma, de todo o teu corpo, de todo o teu entendimento, um cidadão, um cristão, a pessoa que consegue atingir, cumprir com este mandamento, ele automaticamente ele obedece os demais, né? Ele vai cumprir com os outros mandamentos. Ele não vai adorar outro Deus, ele não vai fazer para si imagem de escultura, ele não vai falar o nome do Senhor em vão. Por quê? Todo o seu ser, né? Cada molécula, cada partícula do seu ser, irmãos, está comprometida com Deus, né? Todo o seu corpo, toda a sua alma, toda a sua mente está inclinada para Deus. E a partir daí, o segundo maior mandamento, Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. O cidadão que consegue cumprir com este mandamento, né? O cristão, se consegue cumprir com esta palavra, com esta ordem, ele também automaticamente cumpre os demais mandamentos, porque é aquele que ama o próximo, né? O amor de Deus está dentro dele, está fluindo dentro dele. Jesus disse certa vez que aqueles que me amam, eles guardam o meu mandamento, eles praticam, né? Então o amor de Deus, aquilo que foi construído de forma vertical, de Deus para o homem, do homem para com Deus, ele agora é transmitido de forma horizontal, né? A pessoa passa a amar o seu próximo, o seu irmão, então automaticamente ele cumpre os demais como? Ele não vai cobiçar a mulher do seu próximo, ele não vai lançar falso testemunho, ele não vai matar o seu próximo, né? Ele não vai fazer nenhuma espécie de mal contra o seu próximo, contra o seu irmão, porque ele ama a ele como a si mesmo. Então automaticamente ele cumpre todos estes mandamentos. Amém, meus irmãos? Vamos prosseguir. O nosso segundo tópico nos traz o tema: pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação da cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade, né? Falou disso aqui, onde nós lemos na nossa leitura, 14 ao 17, está falando sobre este assunto. Primeiro ponto, o conceito bíblico de paz, né? De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus, e como os homens, tornando possível a reconciliação
entre ambos e promovendo assim a paz. Vamos para Colossenses capítulo 1 e o versículo 20. Vamos ler a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 1 e o versículo 20. Vamos ver o que o apóstolo ele nos fala através desta palavra. Nos diz assim a palavra do Senhor: e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Oh, glória a Deus, né? Então você vê que a reconciliação, ela promove a paz. E quando a gente vai para o termo, a palavra reconciliação, irmãos, no grego, no original, quando a gente vai lá, significa retomar o mesmo relacionamento ou reatamento das relações anteriores. Ou seja, aquilo que foi construído no passado, né, e foi destruído no futuro. Muitas famílias, eu posso exemplificar como famílias, né, que se tornam rivais ao longo do tempo, muitas vezes por motivos banais. E é preciso alguém, um mediador, para que interfira no meio, para conversar, para conciliar, né? É uma outra palavra que está relacionada à reconciliação, porque a reconciliação, ela retorna o mesmo relacionamento, não é isso? A conciliação, ela é o ato de apaziguar os ânimos, né? Aí a gente vê, como assim, como o nosso pastor, ele falou aqui, que a nossa inimizade com Deus, com os homens e com os homens, tornou-se possível a reconciliação entre ambos, promovendo assim a paz, né? Não era só no lado gentil como no lado judeu, né, que havia essa ostentação, que havia essa rivalidade, né, que havia esse desconforto, irmãos. Não, era também para com Deus, porque da mesma forma que os gentios eram pecadores, os judeus também eram. Eu já falei na aula passada que eles também se enquadravam na mesma situação dos gentios, precisando de reatar a amizade com Deus. Foi isso que Cristo Jesus ele fez na cruz do Calvário. Vamos prosseguir em Colossenses, no capítulo 1, versículo 20. Vamos para o 21. O 21 nos diz assim, ó: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticava. O 22. Agora, porém, ele os reconciliou, oh glória a Deus, no corpo da sua cruz, mediante a sua morte, para apresentar-nos diante dele, oh glória, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Oh, glória a Jesus. Então, acabou-se ali toda aquela barreira, acabou-se ali aquela inimizade, irmãos, né? A paz para o mundo. Eu lembro que os dicionários, né, da língua portuguesa, muitos outros vão dizer que a paz ela é a ausência da guerra, que a paz é um momento de quietude, quando tudo está bem. Mas é uma paz enganosa. Jesus ele diz assim: eu deixo a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo dá. Oh glória a Deus, porque a paz de Cristo é diferente, meus irmãos, é diferente. A paz de Cristo ela não depende da ausência de guerra, ela não depende da ausência de conflitos, não. A paz de Cristo é em meio aos conflitos mesmo, é em meio às guerras mesmo. Ela nos traz consolo, ela nos traz conforto, ela nos traz quietude, né? Um grande exemplo foi quando ali Jesus estava dormindo no barco, naquela tempestade, né? E naquela grande tempestade, os discípulos se apavoraram em meio àquela situação, se desesperavam e colocavam as mãos na cabeça e gritavam, dizendo que iam perecer, ao ponto de acordar o mestre e questionar se ele não se preocupava com a vida deles. O Senhor ali hoje nos exortou em relação à sua pouca fé, né? E a Bíblia diz que ele aquieta o mar, aquieta as ondas, né?
aquieta o vento, tudo volta ao normal. Mas o que eu quero falar é que, em meio àquela tempestade, em meio ao mar bravio, Cristo descansava em paz. Oh, glória a Deus! É disso que o nosso comentarista está falando. É disso que Jesus disse: eu deixo-vos a minha paz. Oh, glória a Deus! Outrora os discípulos estavam escondidos, trancados entre quatro paredes, com medo da morte, com medo da perseguição, estavam se preservando. Até então o Espírito Santo não havia descido no dia do Pentecoste, onde ali os encheu de coragem, de vigor, de determinação, irmãos. Eles estavam ainda com medo. E a Bíblia diz que o Senhor, quando entrou no ambiente, a primeira palavra que ele disse: paz seja convosco. Oh, glória a Deus! Porque o Senhor sabia do coração dos discípulos. O Senhor sabia da mente dos discípulos, como eles estavam ali apavorados, irmãos. Glória seja dado ao nome de Jesus. Antes, essa inimizade se deu porque éramos inimigos de Deus, A gente vai ver isso em Romanos, capítulo 5. Livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 10, a gente vai ver o que nos diz o apóstolo Paulo. Versículo 10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela a sua vida. 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 18 vai dizer assim, irmãos: ora, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Outro termo aqui a falar, porque quando a gente vai falar, irmãos, da reconciliação, quando o apóstolo diz assim: se reconcilie com Deus, porque existia ali a necessidade não só do reconciliamento entre os homens, mas como também para com Deus, porque eram duas fases. Existia ali duas fases. A primeira fase era a reconciliação, irmãos, de Deus para com o mundo, assim como a gente leu, que Deus, em Cristo Jesus, estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não é isso? Então, Deus, através do sacrifício de Jesus, Ele apaziguou os ânimos e reconciliou, reatou a amizade, reatou a comunhão. E a segunda fase do reconciliamento, a do homem, que agora no estado de novamente estar se relacionando bem, agora eles tinham a necessidade de relacionar-se ou de se reconciliar-se com Deus, tanto judeus como gentios. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Vamos acompanhar comigo 5 e o 20, o que nós lemos. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como de Deus, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Amém, meus irmãos? Então, está aqui a importância da reconciliação. Segundo ponto diz: Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz, E isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós. Oh, glória a Deus, é o resultado da reconciliação, ela traz paz. Terceiro ponto, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora
hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. A partir desse hábito surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Glória seja dada ao nome de Jesus. Terceiro tópico, irmãos. Pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. O primeiro ponto vai dizer: Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação, irmãos. Amados, quando a gente vai para a história, quando a gente vai para a história romana, a gente vai ver que existia vários tipos de cruz, Existia a cruz no formato de X, que é a conhecida como Santo André, que ela tinha o formato de um X. Existia outra tipo latina, em missa, que era com formato do sinal de mais, E a de Cristo, há quem diga, a história diz que os historiadores dizem que a cruz de Cristo, irmãos, ela era a parte vertical, a parte vertical que ele levou, que ele carregou, que não deixou também de ser pesada, irmãos, E quando chegou lá, quando chegou no local, ela ali foi colocada e foi ali montada o seu restante, outra parte da cruz, Como a gente viu aqui o nosso comentarista explicando, a cruz ela era um sinal de maldição, de humilhação, e a gente vai ver que ali aquele ritual de castigo de uma pessoa condenada à cruz, ela passava por sofrimentos como chicotadas. O chicote, a gente sabe, eles têm o conhecimento que tinha ali pedaços muitos de ossos, ali pedaços de ossos na ponta do chicote, e aonde batia, feria bastante, muitas vezes rasgava a carne, A história acho que diz que era possível ver parte de órgãos internos do mestre, de tão agressivo que era ali as pancadas, com aqueles chicotes. E além do mais, o condenado, ele era também obrigado, irmãos, a levar o seu madeiro, a levar a sua cruz para o local, o monte chamado Caveira, que era fora dos muros, para ser crucificado, Então isso era uma humilhação muito grande. Isso para os judeus era um escândalo, E para os gentios isso era loucura, irmãos. Mas a gente vai ver que Cristo, ele suportou tudo isso por você. Ele suportou tudo isso por mim, Ele se fez maldição quando assumiu aquela cruz. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 2, nos fala um pouco sobre isso, irmãos. Hebreus capítulo 12 e o versículo 2. Vamos ler a palavra de Deus. Vai nos dizer assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Oh, glória a Deus! Suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Versículo 3: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Oh, glória a Deus! Chega a alegrar a nossa alma em saber que o Senhor, irmãos, Ele passou por esta vergonha, Ele passou por esta humilhação, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, E o autor da carta aos Hebreus, ele conclui dizendo: portanto, pense naquele que fez isso por você, Como está você agora, amado? Como está você agora, amada? Você tem desanimado em meio a tantas coisas que estão acontecendo, em meio a essa pandemia, Estamos isolados socialmente, Então, muitos estão enfraquecendo na fé, mas a palavra de Deus para você neste momento é: pense em Jesus,
Lembre-se daquele que suportou a humilhação, as pancadas, a cruz, né? Se tornou maldito por você, para te dar vitória, para te trazer a paz no teu interior. Então, não desanime, não se canse, permaneça firme, permaneça, aleluia, glória ao nome de Jesus, irmãos. Vamos continuar. Segundo ponto diz assim: reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte, que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Colossenses 1:20, como nós já lemos. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Oh, glória a Deus! Vamos para Isaías 63 e o versículo 1 ao 3. Isaías 63, versículo 1 ao 3. O que nos diz a palavra de Deus? Diz assim, irmãos: quem é este que vem de Edom, de Bosra, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Aí responde, uma atribuição a Jesus, né? Sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Oh glória! Aí perguntam a ele: por que as suas roupas estão vermelhas, né? A tradução corrigida diz assim: porque as suas vestes estão salpicadas de sangue. Eu uso a NAA, a nova tradução, né? a nova Almeida atualizada. Aí diz: porque as suas roupas estão vermelhas. Aí ele diz assim: porque se parecem com as roupas de quem pisa uvas no lagar. Aí ele responde: o lagar eu o pisei sozinho. Oh glória! Dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da redenção havia chegado. Versículo 5: olhei, e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor foi o meu apoio. Oh glória a Deus! Jesus sozinho não precisou de ajuda de ninguém. Ninguém, irmãos, teria essa capacidade, esta condição de ajudar no plano da salvação, mas só Jesus, sozinho, Ele conseguiu e nos deu assim a salvação, por você e por mim. Glória a Deus. Aí aqui ele diz assim: a mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens. O ministério da reconciliação. Como assim? Lembra que eu fiz uma pergunta no início: o que significa que ele evangelizou aos de perto e aos de longe, não é isso? Para explicar de uma forma simples e transparente, meus irmãos, em épocas de guerra, né, onde ali os guerreiros, né, os soldados, eles se reuniam nos campos de batalha, havia um informante, havia aquela pessoa que era responsável para levar e trazer a informação da batalha, da guerra, para o rei ou para ali os seus imperadores, né? E quando o exército vitorioso, aquele exército que vencia, né? Que ele era vitorioso, aquele mensageiro, ele corria para o palácio, né? E ali apregoava a novidade. Ele apregoava as boas novas, né? Que o exército foi vitorioso, que a vitória foi conquistada, porque a vitória de um era a vitória de todos. Se eles perdessem, o povo, as mulheres, crianças, né, os velhos,
que estavam ali no palácio, todos eles também perderiam, porque o exército que venceu iria tomar como posse, né? Todas as pessoas, todas as suas posses. Então, matava a maioria deles, ou tornavam-se escravos. Então, irmãos, aquela pessoa, ele apregoava a mensagem, as boas novas. E quando a gente traz para o tempo de Cristo, né, para esta passagem, a gente vai ver que o evangelho significa boas novas, né, boas notícias. Então, quando os 4 evangelhos eles são escritos, ali há também uma apregoação, um anúncio de boas novas que havia chegado, ou seja, Cristo na cruz, a mensagem da cruz, né, apregou a paz. Cristo morreu na cruz, mas ressuscitou. E isto foi as boas novas sendo apregoadas, aleluia, entre os homens, dizendo assim, ó, Ele venceu e nos garantiu a paz, nos garantiu agora a harmonia. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto diz, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus, um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, né? Na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, né? Aquilo que fala os judeus e os gentios. E quer dizer os judeus e gentios, aqui dizendo. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro, né? Da mesma forma que eu disse que havia duas reconciliações, né? Do homem para com Deus e do homem para com o homem, também havia aqui duas inimizades, da mesma forma entre o homem e Deus, ou do homem para com o homem, que acabou de uma vez por toda na cruz do Calvário. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz do Calvário. Vamos para Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Vai nos dizer assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na circuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, ó glória, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, né? Removeu-o inteiramente, gravando-o na cruz. Oh, glória ao nome de Jesus. Então, irmãos, diante de tudo isso, para a gente encerrar, né, aprendemos acerca das divisões que havia, aprendemos acerca da rivalidade, da hostilidade, aprendemos acerca da conciliação, né, da reconciliação, falamos sobre isso e falamos um pouco também da paz, né? Para concluir, eu deixo Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé. Oh, glória a Deus! Então, sendo, pois, justificados, né, temos paz com Deus, irmãos. Então, nada vai abalar aquilo que o Senhor colocou em você, irmãos. A paz. Oh, glória a Deus. Colossenses 1, 20 ao 22. Né? A gente já leu, mas eu vou recapitular para a gente concluir. Vai dizer assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, 22,
Agora, porém, ele os reconciliou. Ele os reconciliou no corpo da sua cruz, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Oh, glória a Deus! Então eu concluo esta aula com esta palavra, dizendo para você: não há por que temer. Você já foi justificado, como Paulo disse no capítulo 5 de Romanos, sendo justificado, tendes paz com Deus, né? E aqui ele diz para nós que no passado nós éramos estranhos, né? Éramos inimigos, éramos estrangeiros, irmãos. Que era aquele que, a estrangeiro é aquele que habita, né, no meio, mas ele não pertence à comunidade, né? Nós vivíamos de forma como forasteiros, estávamos ali, né? Estávamos ali, mas apenas de passagem, sem direito algum. Mas Cristo acabou com essa história, né? Cristo nos fez um corpo só, Cristo nos fez uma família só, Cristo nos fez agora a igreja de Deus, né? E aqui ele diz para você: pelas obras más que praticávamos, estávamos na condição de inimigos e estranhos. Agora, porém, ele reconciliou, ele reatou a amizade com Deus, né? E mediante a sua morte. Para quê? Qual o propósito? Para apresentar você diante dele, santo, inculpável e irrepreensível. Glória a Deus. Então, concluo dizendo para você: não permita que o inimigo te acuse. Não permita que o inimigo fique zombando de você, dizendo que você é pecador, dizendo que você não vai conseguir. Cristo já pagou na cruz do Calvário. No seu sangue te garantiu a vitória. Receba paz, né, neste momento. Tenha paz no seu interior. Ele te tornou irrepreensível, inculpável. Então, sempre nesta condição de justificados mediante a fé, né? Paulo disse em Romanos capítulo 8 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? E se é Deus quem justifica, quem pois o condenará? Então receba paz na tua alma, receba paz de espírito, paz no teu interior, não a paz que o mundo dá, meu querido, minha querida, mas a paz que Ele te dá. Oh, glória a Deus! Continue orando por minha vida, continue nos apresentando a Deus, né? Agradeço por estar acompanhando comigo, agradeço por ter chegado até aqui e juntos falamos acerca da lição, trazendo aqui os esboços, né? Os comentários, né? Que Deus te abençoe. Na próxima semana estaremos estudando mais uma lição, não perca, né? A lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, será bênção também. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.